Você sabe criar um dashboard ou um painel de visualização aqui no Google Analytics? Eu sou o professor João Manuel e eu vou te ajudar a criar um agora. Bom, a gente já conhece um pouquinho do Google Analytics, você já explorou comigo aqui os menus em tempo real e o público-alvo, onde a gente tem os relatórios. Eu quero fazer agora um painel de controle, na verdade um painel de visualização ou um dashboard, onde eu consigo compartilhar isso com outras pessoas. Então, se você tem a tarefa de cuidar de um site e de gerar esses dashboards, esses painéis de controle, você pode passar isso para pessoas subordinadas ou para pessoas em que você se subordina, né, ou chefes acima ou pessoas abaixo que possam compartilhar e ter acesso a esses dados. Não é necessário que a pessoa tenha acesso ao Google Analytics, e sim exclusivamente ao dashboard. Então eu venho aqui nesse meu menu, a gente estava em tempo real, a gente deu uma pequena explorada em público-alvo e a gente vem agora na personalização. E na personalização a gente tem os painéis, tá? Os painéis vão permitir que eu crie dashboard ou painéis de controle, né, painéis de visualização com os dados que me interessam. Eu vou fazer um painel simples para que a gente comece a entender, a explorar esse menu de personalização. Então eu vou criar um novo dashboard, eu vou nomear esse dashboard como, por exemplo, aula 01. Essa é a minha aula 01 para a criação de painéis de controle. E eu vou utilizar um painel de controle já pré-programado de partida, um painel de controle de partida. Esse é um painel de controle já pré-programado, onde a gente já tem os dados principais já colocados dentro dessa página. Então, painel de controle de partida, coloquei o nome, criar painel. Automaticamente o Google vai mostrar alguns dados que ele acha mais importante e que, na verdade, são os dados mais importantes que a gente tem. Como, por exemplo, a quantidade de novos usuários ao longo daquele tempo que eu pré-determinei, dentro daquele segmento, então eu quero todos os usuários, novos usuários, os usuários, quantas sessões por navegador, quantas sessões por país, né? A gente tem a duração média, taxa de rejeição, a receita e a conclusão de meta. Então, esse é um dashboard bastante simplificado, onde a gente já tem os dados já previamente capturados, né, e regulados para aqueles dados de data. Então, a gente tem lá os últimos 30 dias e todos os usuários. Ah, João, mas eu não quero esse tipo de painel, não me interessa muito a conclusão de meta. Então, eu posso clicar no xizinho, eu desapareço com aquele widget, né, na verdade, com aquele mostrador, né? Então eu posso sim excluir esse widget e eu posso adicionar o widget que eu quiser, o mostrador que eu achar mais interessante. Então, por exemplo, se eu quero adicionar um widget, ele vai permitir, né, esse meu novo widget, que eu visualize os dados que vêm do público-alvo, na verdade, do que a gente chama aqui de padrão, e eu já tenho os tipos de dados ajustados para cada um tipo de resposta que eu quero. Então, se eu quero um mapa geográfico, se eu quero uma tabela, um gráfico de pizza, um gráfico de barras. Lembrando que, olha, aqui, se a gente for olhar em tempo real, eu tenho menos opções, justamente porque eu não consigo desenhar um gráfico de pizza em tempo real, né? Eu não vou conseguir trazer esses dados de um modo que ele seja displayado num gráfico de barra em tempo real. Então, eu tenho a possibilidade, sim, de montar os mesmos conteúdos que eu tenho nos meus painéis. Então, por exemplo, se eu quero mostrar aqui na minha visualização padrão um geomap, ele automaticamente já vai me ajustar quais são as métricas que eu quero visualizar, filtros e quais são as regiões que eu quero, no caso de um mapa geográfico. Se eu clico numa pizza, né, um gráfico de pizza, o que ele vai fazer? Ele vai sugerir para que esse meu gráfico de pizza ajuste a uma métrica agrupado por qualquer uma dos filtros que eu quero, né? Então, por exemplo, área metropolitana, o ano, eu tenho vários dados que eu posso fazer aqui. Eu vou fazer um com vocês agora, eu vou fazer um geomap usando mapas, né? Só que a métrica eu posso juntar, eu posso agrupar mais de uma métrica. Então, além do país, eu posso escolher, por exemplo, outras métricas junto a esse gráfico, na verdade, junto a esse painel de controle, ou esse dashboard, né? Então, por exemplo, se eu quero colocar aqui quantos usuários, né? Então, usuários. Olha, ele vai fazer
justamente uma junção de país, usuários, numa região que eu pré-determinar, tá? Então, se eu colocar aqui salvar, automaticamente naquele espaço vazio, olha, ele colocou para mim usuários por país, né? Aqui a gente tem seções por país. E aqui eu tenho um dado de usuários por país. Então eu posso sim criar novos widgets que têm a capacidade de trabalhar com dados compilados, são aqueles dados que já foram armazenados e foram agrupados de acordo com os critérios que eu pré-determinei no meu painel, ou em tempo real. Por exemplo, eu vou contar em tempo real quantos usuários ativos. Qual é a dimensão que eu posso utilizar? Por exemplo, por cidade. Acho que vai ficar um pouco confuso aqui, mas de qualquer jeito eu vou fazer para que a gente veja o resultado. Então, lá embaixo, olha, usuários por cidade. Então, até que não ficou tão confuso, porque eu tenho 14 usuários apenas, né? Então, Nova York, Brisbane, Cedar Park, outras, né? Ele acabou não achando qual é a cidade, na verdade, da onde está vindo esse usuário, né? Mas ele colocou lá, desses 14 usuários, mais ou menos distribuídos em que lugares que eles estão, né? Como eu falei, essa é uma seção muito importante do Google Analytics, por quê? Porque eu posso agora sim compartilhar, enfim, os meus dados, né? Eu posso mandar por e-mail, então basta que eu preencha o e-mail da pessoa e ele vai gerar um arquivo PDF e disparar aquilo uma única vez ou diariamente. Então, se eu marcar isso diariamente, aquele destinatário do meu e-mail vai receber um relatório com um dashboard que eu pré-determinei, né? Isso aqui é extremamente útil. Ou eu posso gerar um PDF, que é um arquivo fixo, né? Desses dados que foram feitos hoje. E aí eu tenho outros processos de compartilhamento. Eu posso anexar um e-mail, eu posso mandar pelo WhatsApp, aí eu posso mandar por qualquer outro processo. Mas é bastante importante que você conheça, de novo, os meus painéis de controle, né, os meus dashboards, porque isso faz com que eu consiga resumir dados específicos para cada pessoa, né? Seja ela uma pessoa que esteja me atendendo, né? Seja ela um subordinado ou alguém que eu me subordine, né? Na verdade, alguém que eu tenha que explicar ou dar os dados ou gerar relatórios que ajudem uma compreensão melhor da estratégia, da comunicação e assim por diante. De novo, a gente pode fazer, eu vou só repetir, a gente pode mudar a data daquele meu dashboard, então aquele meu painel tem também toda a regulagem que a gente tem de data e também por segmento, né? Então se eu escolher um segmento de novo, eu vou repetir o segmento de celulares Android, ele vai ser aplicado nesse meu dashboard, nesse meu painel de controle, demora um pouquinho mais, mas a gente já tem um comparativo dos dados feitos em todos os meus usuários e mais os usuários só do segmento de Android. Aqui no caso de usuários ativos não faz sentido esse tipo de alteração. Então a gente poderia mudar esse meu painel, esse meu widget, né, esse meu mostrador. Eu posso tirar ele de ser em tempo real, mas uma métrica que a gente possa tentar reproduzir ali, né? Vamos fazer acessos. Pronto, e eu posso adicionar um filtro ou, na verdade aqui eu já tenho um segmento, né? Então ele já vai alterar aquilo pelos acessos, lembrando que ele já tem um segmento de todos os meus usuários e quem são os meus usuários Android, né? Aqui já está o meu segmento ou um filtro, como vocês quiserem pensar aí em termos de resposta. De novo, é super importante que eu possa disparar um e-mail onde eu consiga fazer um acompanhamento bastante preciso em relação aos resultados do meu site.